Se você ainda pensa que Cristo vai demorar para voltar, você está redondamente enganado. Uma importante profecia demonstra que nós estamos muito próximos desse acontecimento. Saiba qual é assistindo esse vídeo até o fim. No capítulo 24 do livro de Mateus, a Bíblia nos dá uma importante profecia que nos ajuda a distinguir o tempo profético da volta de Jesus. A Bíblia nos diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações e a todas as gentes, e depois disso virá o fim. Vamos ler então o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A Bíblia nos diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e depois disso virá o fim. Algumas pessoas fazem distinção entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça, mas na verdade trata-se do mesmo Evangelho. No livro de Mateus, no capítulo 4 e no capítulo 9, diz que Jesus pregava o Evangelho do Reino. Em Marcos, no capítulo 1, e também em Lucas, no capítulo 4 e no capítulo 8, reforça dizendo que Jesus pregou o Evangelho do Reino. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do Reino. É o Evangelho da graça, é o Evangelho da salvação por meio da cruz do Calvário. A Bíblia então nos diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo e depois disso virá a consumação de todas as coisas. Você sabe muito bem que o Evangelho está difundido praticamente em todo o mundo. Hoje, por causa da rádio, da televisão, da internet, das revistas, dos missionários, das igrejas, o Evangelho alcançou praticamente todos os países do mundo. Mas ainda há alguns obstáculos, alguns países que são fechados ao Evangelho. Países comunistas como, por exemplo, a China, que realizam uma perseguição religiosa muito grande contra os cristãos. E, em tese, na teoria, isso seria um obstáculo para o cumprimento dessa profecia, porque a profecia diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Mas, na verdade, isso está mudando muito rapidamente. A Bíblia diz que o fim é melhor do que o princípio, então você deve desejar o fim. Você deve desejar a consumação das coisas. Mas para que isso aconteça, o Evangelho deve ser pregado. E isso está acontecendo de forma muito acelerada, até mesmo em lugares mais improváveis. Nos lugares onde o Evangelho estava ou está praticamente proibido. Veja o vídeo e perceba por si só o cumprimento acelerado dessa profecia. Nós estamos aqui na China, nós estamos em Nanjing e eu quero convidar você a fazer uma visita comigo na Emity Press. A Emity Press hoje ela é a maior gráfica de Bíblias do mundo e uma das maiores gráficas também do mundo. Tudo isso que você está vendo aqui são Bíblias que estão sendo impressas para a China. Nenhum outro país do mundo hoje precisa tanto de Bíblias como a China. Estima-se que em torno de 10 mil novos convertidos por dia na China, apesar das restrições e da falta da liberdade religiosa. Então, quando você tem a oportunidade de visitar, olhando para todos os lados, essa gráfica, essa quantidade imensa de máquinas trabalhando, sabe para quê? Para produzir a Bíblia, para levar o Evangelho a essas pessoas que tanto precisam. Por isso a nossa alegria de poder estar aqui, eu quero compartilhar isso com você, que você possa ver tudo isso, que você possa alegrar o seu coração aí no Brasil. No ano passado, a Emity Press ela produziu 15 milhões de Bíblias. Eles estão expandindo, eles estão aumentando. Aqui você está vendo cada uma das etapas. As máquinas que a gente pode presenciar por aqui são as maiores máquinas do mundo. Por exemplo, uma alçadeira aqui, ela é
a mais longa da China e a mais longa também de todo o mundo. É impressionante que a gente possa ter todo esse investimento, esse estoque de papel. Aqui encontrei Bíblia de todos os continentes, Bíblia da África, Bíblia para os cegos, de pessoas aqui com deficiência, de surdez ou de visão, trabalhando. Eu fico contente de você encontrar aqui irmãos em Cristo produzindo a palavra do Senhor. É impressionante a alegria que você sente, que você vê tudo isso sendo carregado, disparado, despachado para vários lugares do mundo. A gente às vezes nem imagina que uma Emmet, uma gráfica como essa, uma bênção como essa você pode encontrar. Então eu quero que você conheça isso. São os mais diferentes tipos de Bíblia que você pode conhecer, que você pode compartilhar comigo aqui. Isso é tão bonito. E o que eu fiquei mais impressionado aqui são quase 600 funcionários trabalhando nessa gráfica. Agora, por exemplo, nós vamos sair da área de produção e nós vamos entrar aqui na área de estoque. Nessa área que eu vou entrar aqui, eu quero que você compartilhe comigo. Aqui estão armazenados mais de 4 milhões de Bíblias. Parte dessas Bíblias que você vê aqui nesses containers, elas estão prontas para ir para a China e parte está pronta para ir para outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, do meu lado esquerdo são Bíblias para a Espanha. Aqui do lado direito são Bíblias para a China. Você pode ver para lá, são várias Bíblias aguardando navios, aguardando caminhões para serem levados para diferentes lugares do mundo. A palavra do Senhor fala em Isaías 55:11 que ela não voltará vazia. E ela não voltará vazia em qualquer lugar do mundo. Pode ser no Brasil, que você está aí me assistindo, ou pode ser aqui na China, em Nanjing. Então a alegria nossa de poder estar aqui em Nanjing, no interior da China, e nós encontrarmos a maior gráfica de Bíblias do mundo. Que o Senhor possa estar abençoando cada um desses irmãos, que Deus possa estar abençoando a China por esse trabalho tão bonito que a gente viu aqui. É espetacular assistir um vídeo como esse. Um país como a China, um dos países mais comunistas do mundo, possui a maior gráfica de Bíblias do mundo. Nem o Brasil, que é um país extremamente liberal em termos de evangelho, possui uma gráfica desse porte. Possui uma produção de Bíblias desse nível. O Evangelho está chegando com extrema força, até mesmo nos lugares mais improváveis. Há dezenas de milhares de pessoas se salvando por causa das Bíblias, por causa do Evangelho sendo difundido através do livro sagrado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 40, a Bíblia nos diz que quando Jesus estava indo em direção a Jerusalém, estava entrando em Jerusalém, a multidão aclamava o Senhor Jesus, exaltava Ele como o próprio Deus, e os fariseus então chegaram até Jesus e disseram para Jesus mandar calar a multidão. E Jesus então vira para os fariseus e diz: se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu não sei o que você tem feito em termos de pregação do Evangelho. Se você tem pregado para o seu vizinho, para o seu parente, para a sua família, ou se você é um agente secreto de Cristo, um agente 007, que você não prega o Evangelho, ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você é uma pessoa que se diz cristão. Fato é que, independentemente de você estar fazendo ou não a sua parte, de você fazer o que Jesus te vocacionou a fazer, as pedras estão clamando. O Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Está chegando com força em todas as nações, especialmente as nações comunistas. Há também milhares e milhares de muçulmanos se convertendo ao cristianismo, tendo sonhos e revelações com Jesus. O Evangelho está chegando em toda parte, cumprindo a profecia contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. O Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se o Evangelho tem avançado nesse nível, nessa força,
você pode chegar a uma simples e óbvia conclusão: o fim está próximo. Jesus Cristo está voltando.